Então, para quem não conhece o livro de Josué, ele assumiu a liderança do povo de Deus, do lugar de Moisés, que havia morrido. E a função dele, o desafio dele, era levar aquele povo a possuir a terra prometida. Deus tinha prometido isso a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o primeiro obstáculo era atravessar o Rio Jordão. Estudiosos dizem que eram mais ou menos 500 mil de pessoas que estavam ali sobre o comando de Josué. E Deus então abre o Rio Jordão, o povo passa a seco e toda notícia corre do que havia acontecido. A primeira cidade que deveria ser conquistada era a cidade de Jericó. Haviam 7 nações naquela terra, todas preparadas, treinadas. E Deus dá uma instrução a Josué, ele diz: olha, nós temos uma maneira que nós vamos ganhar e conquistar essa cidade. Você vai pegar a arca da aliança, que representa a minha presença. Você vai colocar nos ombros dos levitas e eles vão à frente, adorando. E atrás, os homens de guerra. E vocês vão cercar essa cidade durante 6 dias, sem dizer uma única palavra. E no 7º dia vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, o muro vai cair e vocês vão entrar. Mas Deus, ele havia dado uma ordem a Josué. Ele disse assim: Josué, vocês não podem, quando vocês entrarem naquela cidade, vocês não podem tomar nada do que é precioso. Nem ouro, nem prata, nem vestes. Tudo que for de valor, ninguém vai tomar para si, porque é meu. Tudo é para a casa de Deus. E aqui nós vemos o princípio das primícias. Tudo que é primeiro deve ser devolvido a Deus. O primeiro tempo, a primeira parte do seu salário, a primeira vitória, a primeira conquista. Deus pede isso para nós, como declaração que foi Ele quem nos deu aquilo. E Deus ordenou a Josué, então dizendo: estes despojos, esses bens, essas coisas preciosas em Jericó, elas são condenáveis, não toque. E no capítulo 7, aqui que nós vamos ler, vai contar a história de um soldado israelita que decidiu, que resolveu desobedecer a Deus. Ele fez, irmãos, exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito. Ele se apossou, ele roubou objetos, tomou para si, escondeu. E com essa atitude, ele trouxe grande desgraça para o povo de Israel. Depois que eles conquistaram Jericó, a próxima cidade a ser conquistada era uma cidade chamada Ai. Era uma cidade menor que Jericó. Parecia ser uma conquista fácil, mas na verdade se revelou uma grande derrota para aquele povo. Por quê? Porque o que daria a Israel a vitória era a presença de Deus. Não eram armas, não eram soldados. A força de Israel não estava nas estratégias, mas a força de Israel era a presença de Deus com eles. E por aquilo que Acã havia feito, Deus, infelizmente, não estava mais com o povo.
E esses israelitas foram entregues nas mãos dos seus inimigos. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem seria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero que você pense: e se Deus estiver contra nós? O que será de nós? Igreja, uma coisa, uma única situação nos coloca contra a presença de Deus: é o pecado. E o pecado não confessado. O pecado que é escondido. O pecado que não é tratado. Isso coloca Deus contra o seu povo. E eu quero, irmãos, que em nome de Jesus, nessa noite, enquanto eu esteja pregando, eu quero que você examine o seu coração. Eu quero que você examine a sua vida com sinceridade, com verdade, e se coloque diante de Deus. E pergunte: há algum pecado oculto em mim? Eu quero que vocês conheçam então a história de Acã. Vamos ler capítulo 7, verso 1. Vamos lá, acompanhem comigo. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Agora corre lá comigo no verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro e 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Eu escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Aqui no verso 21 do capítulo 7, nós vemos a dinâmica do pecado do homem. Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele tomou e por último ele escondeu. E é exatamente assim que o pecado funciona. Nós colocamos os olhos onde não devemos, e em seguida nós cobiçamos aquelas coisas, e depois nós damos um jeito de tomar, de praticar aquilo. E finalmente a gente esconde os rastros, para que ninguém saiba aquilo que nós fizemos de errado. Porque a nossa consciência, ela nos acusa quando nós fazemos algo de errado. Mas nós preferimos ocultar. E foi exatamente isso que Acã fez. Se você voltar ali para o verso 1, Acã pensou que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Aí você pode me perguntar: mas pastora, quem pecou não foi Acã? Por que a ira de Deus se acendeu contra o povo? Escute, igreja. Tem pecados que vão ferir só você. Tem outros pecados que você vai cometer que vão ferir a sua família.
Tem pecados que você vai cometer que vai afetar o seu ministério. E tem pecados que eu e você podemos cometer que pode afetar até uma nação. Entenda algo, quando você peca e quando você esconde, você pensa que nada está acontecendo. Mas isso vai afetar a sua esposa, vai afetar os seus filhos, vai afetar o seu ministério, vai afetar o seu trabalho, vai afetar a sua vida financeira. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus está sempre vendo. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós não podemos nos esconder de Deus. Vamos continuar lendo ali o verso 2. E sucedeu que Josué enviou homens de Jericó à cidade de Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Então, logo depois que Acã pecou, Josué mandou os homens espiarem essa cidade. E verso 3, e quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra a cidade de Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Josué não sabia o que Acã havia feito. E ele mandou esse grupo de espiões para fazer um reconhecimento de terra na cidade de Ai. Eles foram, olharam, voltaram e disseram: Josué, é uma cidade pequena, não é tão grande quanto Jericó, o número de soldados é bem menor, é uma cidade que está desprotegida, nós estamos em vantagem, não há necessidade de mandar muitos homens. E eles estavam confiantes que o mesmo que aconteceu em Jericó, a mesma conquista, a mesma vitória, aconteceria em Ai. Porque eles pensavam: Deus é conosco. E Josué, nessa altura, diz o texto aqui, que ele não consultou a Deus. Ele costumava sempre fazer isso. Então, quando ele ouviu essas informações, ele subestimou a cidade. Não sabendo o que tinha acontecido com Acã, ele imaginava: Deus é comigo. E ele mandou o exército. E para surpresa de todos, aqueles homens de Ai lutaram, venceram. Parecia que Deus estava com o povo de Ai. E o resultado? Os israelitas foram derrotados e voltaram para casa. E a Bíblia diz que morreram 36 soldados. Por quê? Por causa do pecado de um único homem. E o povo não entendeu aquilo. Como? A gente conquistou Jericó e agora a gente está sendo derrotado em Ai. A resposta é que em Jericó Deus estava com eles. E a cidade de Ai, Deus não estava mais. Ai de nós, igreja, se Deus não for conosco. Vamos continuar a nossa leitura. Verso 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor,
Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Depois da derrota, Josué entra em desespero. E ele faz aquilo que uma liderança sempre faz: buscar a face de Deus. Ele chamou as autoridades, rasgou as suas vestes, se colocou diante de Deus, em oração, em lamento, em choro, em oração. E eles perguntando a Deus: Deus, vai ser assim? Por que o Senhor nos permitiu passar então para o outro lado? Mas há um detalhe nesse texto: Josué sabia orar. E ele disse: Senhor, se nós formos destruídos, como ficará o teu nome? É o teu nome, Deus, que está em jogo. Todos sabem, Senhor, que foi o Senhor que nos tirou no Egito e nos trouxe para essa terra. E agora? As pessoas vão dizer: o Senhor começou a obra e não terminou. E aqui a gente pode entender, irmãos, porque muitas das vezes as nossas orações não são atendidas. Porque não argumentamos de maneira correta com Deus. Porque não o conhecemos. Não conhecemos os seus atributos, não conhecemos o seu caráter, não conhecemos as suas leis, as suas promessas. Porque, desculpem dizer isso, mas nós passamos a maioria do tempo do nosso dia enchendo a nossa cabeça com séries, com jogos, com programas de televisão, com coisas que nos tornam vazios, vulneráveis, pobres de espírito. E a gente não se esforça para conhecer Deus. Irmãos, quanto mais a gente se relaciona com essa palavra, mais a gente conhece a Deus. Mais Ele se revela a você. Você já pensou em perguntar o que Deus pensa sobre você? Você já pensou em perguntar para Deus: Deus, como que o Senhor me vê? A gente passa o dia, irmão, sem lembrar de Deus. O nosso dia é tão corrido, é tão acelerado, são tantas atividades. A gente vai fazer um negócio, a gente não lembra de Deus, a gente não inclui Deus nas nossas coisas. A gente acha que não é importante incluir Deus nas coisas simples, mas é. Ele quer participar, Ele quer se relacionar, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você ouça a sua voz. E Josué aqui sabia orar. Deus, me dá essa vitória. Me dá essa vitória, porque se o Senhor me der essa vitória, a glória é tua. O poder é teu, o teu nome vai ser engrandecido, todos vão conhecer o teu poder. E esse é o maior argumento que nós podemos ter com Deus. Principalmente para o nosso ministério. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para honrar o nome dEle. E apesar de Deus estar irado com o seu povo, Ele não os abandonou. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. E Ele não falha. Ele não falha. Vamos continuar lendo o texto, verso 10. E o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou,
violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e a escondeu e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Josué se prostra diante desse Deus Todo-Poderoso e ele, clamando a Deus, de repente Deus aparece em toda a sua glória, com todo o seu poder. E ele fala para Josué: Josué, pare de orar. Levanta, Josué. Fique de pé. Não é hora de orar. Irmão, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos manda orar sem cessar. Versículos dizem: buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus nos manda orar o tempo todo. Mas nesse momento não era hora de orar. E sabe por que Deus fez isso? Porque esse tempo era um tempo de conserto. E talvez esse é o tempo de conserto também na sua vida. Esse é o tempo de resolver o pecado, os problemas da sua vida. E Deus diz a Josué: Josué, pare de orar, levanta e vamos resolver esse problema do pecado. Igreja, não adianta você orar se você não resolver os seus pecados. A oração, ela não substitui o quebrantamento, a santificação, o arrependimento, a restituição, a reconciliação. Você pode orar até Jesus voltar. Mas se você não fizer essas coisas, nada vai adiantar. Nós precisamos fazer o que é certo, o que é correto. E a base da santificação está na nossa vontade. Deus sempre, Ele vai respeitar as nossas decisões. Tem um pastor que diz assim: Deus respeita até a nossa decisão de ir para o inferno. Forte essa frase, né? É hora de abandonar o pecado. É hora de deixar o pecado. Deus nos deu Colombo para conquistar. Deus já nos entregou essa cidade nas mãos. Só que é utopia eu pensar que eu e o pastor Márcio vamos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de cada um de vocês. E Deus está preparando essa igreja para isso. Porque para você levar a glória de Deus, não pode haver pecado na sua vida. O Espírito Santo não habita onde há pecado. Quantos entendem isso? Irmãos, eu creio que nessa igreja vai acontecer coisas grandes. Eu creio que nessa igreja vai acontecer sinais, vai acontecer maravilhas, vai acontecer curas. Eu creio que quando as pessoas passarem aqui, essa igreja vai ser referência, não pelo nome da igreja, não pelo nome do pastor, mas pelo nome de Deus, pela presença dEle, pela glória dEle, pelo poder dEle, pela manifestação dEle. As pessoas vão passar e vão ser atraídas para dentro deste lugar. E as pessoas que estão nos bastidores, né, as equipes, os ministérios, sabem o que Deus está fazendo, o que Deus está mexendo. Deus está mexendo com as nossas estruturas, irmãos. E você faz parte disso. E então aqui Deus diz para Josué no verso 11: Israel pecou.
E a gente sabe que foi só um homem que pecou. Mas Deus diz, Israel, o povo, Ele está atribuindo todo o pecado, toda a responsabilidade para o povo. E talvez o que Deus disse a Josué, Ele está dizendo hoje para nós também. Ele está dizendo aqui o que diz no verso 12, parte B. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Queridos, o segredo para a nossa vida é Deus. O segredo da sua vitória é Deus. O segredo para o seu crescimento espiritual é Deus. O segredo para essa igreja romper é Deus. É a graça, é o poder, é a manifestação. A gente não precisa, irmão, de muito dinheiro, de muita estratégia, de muita metodologia, de pessoas inteligentíssimas. Não, isso é importante, mas a gente tem que entender que Deus precisa estar sempre no nosso meio. Nada que a gente faça sem a presença dEle vale. De nada vale isso. Nada vale o teu ministério se Deus não estiver lá. Traga a presença de Deus para a tua casa. Faça um altar para Ele. Eu fiz um altar para Deus na minha casa. Eu separei um local. E quando eu entro naquele local, no meu quarto, irmãos, é maravilhoso. É o meu lugar que eu ouço Ele, que Ele fala comigo, que eu falo com Ele. Isso não tem preço. Viver com Deus é maravilhoso. Você precisa experimentar isso. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não rejeita, irmãos, um coração contrito, um coração quebrantado. Se nós nos humilharmos verdadeiramente diante de Deus, buscar a sua face, Ele nos ouve, Ele nos perdoa, Ele nos levanta e Ele nos dá sim um novo começo. Mas o que eu quero que vocês entendam com esta palavra, que o problema não é o pecado, porque todos nós pecamos, a nossa natureza é pecaminosa. O problema é nós sermos Acã. É você pecar e esconder, pecar e esconder. É você pecar e fazer de conta que não houve nada. Você pecar e continuar pecando achando que aquilo é natural. É você pecar achando que Deus não está vendo. É pecar achando que aquilo não precisa ser tratado na sua vida. Às vezes a gente fica focando nas grandes coisas, mas a gente não vê as pequenas. Soberba, orgulho no nosso coração. A gente precisa ser tratado, a gente precisa se humilhar, se colocar diante de Deus. É isso que Deus nos diz aqui. Chega de orações vazias, chega de orações hipócritas, da boca para fora. Que você fala, você ora pela emoção. Ou porque você está aqui e há uma atmosfera de adoração e você levanta o teu braço e adora, e ora e chora, mas quando você passa por aquela porta, a tua vida continua a mesma. Igreja, é hora da gente colocar a vida em ordem. A vida em ordem. Jesus está voltando. Eu não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito. Eu acredito que a minha vida não é aqui. Eu acredito que tem um céu, que tem um Deus que tem preparado a eternidade para nós. E a gente está aqui só de passagem.
Então vai valer a pena tudo que você fizer, toda a vergonha, toda a humilhação, todo o sacrifício, toda a renúncia. Tudo que você fizer vai valer a pena. A gente é muito focado aqui nesse mundo. A gente é muito... Os nossos olhos estão muito, muito focados aqui. Esse mundo nos atrai. É hora da gente colocar a vida em ordem. Confissão de pecados, irmãos, precisa estar aliado ao posicionamento. E Deus está dizendo hoje: pare, chega, basta. Tenha um compromisso comigo. A pessoa derrotada não é aquela que cai, mas é aquela que desiste. Então Josué, indo lá para o capítulo 13, eu não vou ler, vou só explicar aqui para vocês, né? Ele reuniu o povo aquela noite para passar todas as orientações daquilo que Deus tinha falado com ele. Explicar a razão da derrota, que havia um pecado, que alguém havia quebrado a aliança. E ele mandou todos aqueles homens voltar para suas casas e disse: examine os seus corações, porque de manhã, Deus vai mostrar quem cometeu esse erro. E a pergunta que eu faço aqui: Deus não sabia que era Acã? Claro que ele sabia. Então por que Deus não disse a Josué que foi Acã? Ele poderia ter dito aqui, eles conversaram. Ele poderia ter dito, mas ele não disse por quê? Porque ele queria que todo o povo se envolvesse naquele tratamento. Todo o povo se voltasse ao conserto, sondasse o seu coração. Para que todo o povo soubesse que o pecado de um, muitas vezes, é responsabilidade de todos. Quando você peca, você afeta pessoas ao teu redor. E eu fiquei imaginando aqui, naquela noite, talvez um pai de família foi para sua casa. E aquele pai de família temia a Deus, chegando em casa, reuniu a família naquela noite na tenda e perguntou: filho, foi você? Mulher, foi você que pecou contra Deus? Foi você, foi você. Quem fez isso? Vamos examinar os nossos corações. E aquela noite foi uma noite de autoexame. Foi uma noite longa, uma noite terrível, onde todos os israelitas tiveram que colocar o seu coração diante de Deus, fazendo aquela pergunta: porventura fui eu? Sou eu a pedra de tropeço? Deus não falou que era Acã, porque Ele queria que todo o povo se humilhasse. E que todo o povo estivesse pronto para se arrepender e mudar. Vamos ler ali o verso 16. Vai comigo. E daí no outro dia de manhã, né? Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente e a família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi os despojos e uma bela capa feita pela Babilônia, aí a prata, o ouro, os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo.
baixo. Josué reuniu toda aquela multidão e ele começou a tirar a sorte. Naquela época era assim, através do Turim, Tumim e Urim. E foram saindo os homens até que Acã foi encontrado. E Acã naquele momento foi pego, foi surpreendido, foi identificado. E talvez só naquele momento ele cai em consciência daquilo que ele havia feito. E quando Josué confronta ele, ele diz: eu fiz assim, assim, assim. Detalhou todo o seu pecado. E ele realmente parecia arrependido. Por quê? Porque ele não colocou a culpa em ninguém. Não colocou a culpa na sua esposa, não colocou a culpa em Josué. Mas ele assumiu. Ele assumiu a culpa dele. Eu pequei contra Deus, fui eu. A responsabilidade é minha. E depois que ele confessou, olha a consequência que veio sobre a vida dele. Josué enviou alguns homens, então, que correram à tenda de Acã. E lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e todos os israelitas. E as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que lhe pertencia ao vale do Acor. E disse Josué: por que você me causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça também. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E queimou tudo, e todos eles no fogo. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. O vale de Acor aqui, de Acor, representa, em hebraico, significa desgraça. Uma vez que foi descoberto o pecado, Acã teve que sofrer as suas consequências. Todo o pecado tem consequência. Eu acredito sim que Acã foi perdoado e foi salvo, porque ele foi sincero, ele foi verdadeiro, foi uma confissão sincera diante de Deus. Mas o fato de Deus nos perdoar, não significa que Ele vai nos livrar das nossas consequências. Principalmente quando esse pecado toca ou interfere na vida de outras pessoas, como foi o caso de Acã. E é a mesma coisa que acontece hoje. E muitas vezes a gente não entende. Uma pessoa pecou, pede perdão, é perdoada, mas essa pessoa precisa de disciplina, ela precisa ser corrigida, ela precisa fazer restituições, ela precisa desfazer aquilo que ela fez de errado. E o fato de você pedir perdão e ser perdoado não elimina a necessidade de você se retratar. Você precisa retratar o pecado que você cometeu. A lei no Antigo Testamento, a morte era castigada com morte. Olho por olho, dente por dente. E o pecado de Acã matou aqui, como diz a Bíblia, 36 homens de família. E por isso ele deveria ser morto. E a pena de morte é executada contra ele, contra sua mulher e contra os seus filhos. Por quê? Porque talvez a família também foi conivente ao pecado. Era impossível ele esconder tantos despojos sem a sua esposa ou seus filhos saberem.
Deus nos trata na coletividade. Seu pecado sempre vai afetar alguém. E para mim finalizar aqui, depois do apedrejamento, Deus mandou que fosse colocado um monte de pedras em cima do local que foram colocados os corpos. Mas por que isso? Deus queria que o seu povo não se esquecesse essa história. Depois que passasse 10, 20, 30 anos daquele acontecimento, um pai israelita iria passar com o seu filho ali por frente, e o filho ia puxar a blusa do pai, falar até a roupa do pai e dizer: pai, o que representa essas pedras? E o pai parava, colocava o filho no colo e dizia: vem aqui, meu filho, eu vou te contar a história de Acã. Eu vou te contar uma história que ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele estiver contra nós, filho, nós estamos perdidos. E o segredo dessas pedras é a presença de Deus em nós o tempo todo. Deus conosco, Deus conosco. E não esqueça que só há uma coisa que afasta a presença de Deus da tua vida: é o pecado oculto. É o pecado oculto. Eu quero que você curve a sua cabeça e você feche os seus olhos. Nunca é tarde para a gente colocar a vida diante de Deus. Nunca é tarde para a gente se arrepender. Nunca é tarde para a gente confessar. Eu quero que nesse momento talvez você já tenha avaliado o seu pecado. E talvez nessa noite você tenha que restituir alguém, devolver algo que não é seu. Talvez você tenha que se reconciliar com alguém que você não fala há muito tempo, perdoar alguém. Talvez você tenha que confessar um pecado para sua esposa, para o seu marido, para o seu líder. Eu não sei qual é o teu pecado. Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Mas precisam haver posicionamento. Depois que você fizer essa oração e você for para sua casa, você precisa mudar. Eu quero que você construa a sua oração. Quero que você faça a sua oração, fale com Deus. Você e Ele está aqui. Ele conhece o seu coração. Abra o seu coração.